Pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou abordar um assunto que eu acho que todos vocês vão gostar muito, e esse assunto é a literatura feita para crianças ou a literatura infantil. Eu estou aqui numa livraria muito interessante de Sorocaba e eu quero aproveitar essa oportunidade e indicar algumas obras, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas indicações. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal? Bom, pessoal, a primeira indicação tem ligação com o mundo dos contos de fadas. É o livro Contos de Grimm, do escritor inglês Philip Pullman. Na verdade, nesse livro, Philip Pullman, ele reescreve alguns dos contos mais conhecidos dos irmãos Grimm. Vocês vão ter contato com o lado sombrio dos contos de fadas. E eu acho que essa é uma experiência muito importante, porque muitas vezes a gente imagina que os contos de fadas mostram apenas o lado suave, doce, e esses contos trazem apenas finais felizes. Sendo que originalmente não é bem assim, muito pelo contrário. Então eu gostaria que vocês aproveitassem a leitura do livro do Philip Pullman, e que vocês aproveitassem o embalo e lessem outros clássicos da área, né? O Esopo, o Andersen, o Perrault, e vocês vão ter contato com um universo completamente diferente, maravilhoso, fascinante desses contos de fadas. Então, eu chamaria esse livro do Philip Pullman de uma espécie de alerta, de despertar da nossa consciência para o que são esses contos de fadas. Então, eu acho que vale muito a pena. Essa é a nossa primeira indicação. Bom, pessoal, a segunda indicação tem a ver com uma das paixões da minha vida, que são os livros da Jutta Bauer. E antes de falar um pouco dessas indicações, eu queria só fazer uma ressalva. Muita gente considera os livros para criança como uma arte menor, como uma arte secundária. Até a gente reconhece que são interessantes, mas a gente tende a não colocar no mesmo patamar dos famosos livros para adultos. Eu sou completamente contrário a essa visão, e eu ousaria dizer que a Jutta Bauer é uma das principais artistas do século XX e do século XXI. A gente tem alguns livrinhos dela aqui que são muito interessantes, tá? Eu tenho o Selma, maravilhoso. Eu tenho um tristíssimo, Eu Passei pelo Inferno. E tenho um outro sensacional, A Rainha das Cores. O que vocês vão encontrar são abordagens diferentes, são temas diferentes, mas o que vocês vão encontrar como denominador comum desses três livros? Vocês vão perceber uma artista plástica muito cuidadosa com as ilustrações, uma delicadeza comovente e ao mesmo tempo com uma abordagem, tanto das palavras quanto dos temas, extremamente comovente. Então são livros que a gente o tempo inteiro quer ler, quer reler, quer sempre carregar no bolso. Sempre que eu posso, eu faço uma rodada de leituras dos livros da Jutta Bauer. Muitas vezes eu choro, muitas vezes eu acho engraçado. Eu acho que esse é o poder da literatura, esse é o poder dos clássicos. Então eu não hesitaria em colocar a Jutta Bauer como uma das grandes artistas que nós temos nos últimos tempos. Certo, pessoal? Vamos para a terceira indicação? Bom, pessoal, a terceira indicação é uma série muito interessante chamada Coleção Anti-Princesas. Já saíram 3 exemplares, 3 volumes. O primeiro é dedicado a Frida Kahlo, o segundo a Violeta Parra, e o terceiro, que saiu recentemente, é dedicado a Clarice Lispector. Por que eu recomendo essa coleção? Porque mostra mulheres muito marcantes, muito fortes, e esses volumes eles conseguem casar algo muito difícil. Ilustrações muito vivas, muito fortes, muito poderosas, e textos muito interessantes e reveladores. Então, para quem se interessa por uma porta de entrada, por conhecer pela primeira vez a vida dessas mulheres notáveis, essa coleção Anti-Princesas eu recomendo, e vocês não vão se arrepender, pessoal.
apenas de um autor, de uma obra fantástica. Eu diria que é uma indicação ética, é uma indicação que todos nós adultos precisamos prestar muita atenção. É muito comum e é muito tentador os adultos acreditarem que o mundo da criança é um mundo simples, é um mundo raso. E o Anthony Brown, nesse livro Tudo Muda, mostra que, na verdade, tudo é muito mais complexo, tudo muito mais fantástico e enigmático do que nós acreditamos em relação ao mundo das crianças. É um livro muito forte, porque desde as primeiras páginas ele vai mostrando que a vida de um menino na casa dele, e esse menino vai notando que os objetos eles vão mudando. Então a chaleira ganha rabo, aparece um gorila na sala, ele vai percebendo uma série de alterações, e só no final do livro a gente vai entender por que essas alterações vão acontecendo. Eu não vou adiantar esse final para estragar a surpresa de vocês, mas vocês vão perceber ao final que faz todo sentido. Então a gente termina de ler um livro desse e pensa, puxa vida, eu não posso menosprezar os sentimentos da criança, eu não posso menosprezar a percepção das crianças. O mundo delas não é simples, muito pelo contrário. Por isso que eu comecei dizendo dessa indicação que ele não é apenas uma aula de literatura, uma aula de arte, mas ele é também uma aula de ética. Vale muito a pena vocês terem contato com esse autor, o Anthony Brown. Pessoal, a nossa quinta indicação é o livro Gildo, da escritora e ilustradora Silvana Rando. Eu me identifico muito com esse livro, não apenas porque o Gildo é um elefantinho e eu sou um pouco gordinho, mas também por aquilo que é contado no livro, tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes, também para não estragar o prazer e a surpresa de vocês, mas fundamentalmente o Gildo, ele trabalha com os medos, muitas vezes, que nós temos. O Gildo é um elefante que é super destemido, super corajoso, mas como todos nós, ele tem um ponto fraco. Ele tem um medo que, se a gente for comparar com os medos tradicionais, ele é um medo considerado super bobo, mas para ele não é nada bobo. Se a gente parar para pensar, essa abordagem da Silvana, ela é extremamente realista, não é verdade? Pensem nas coisas que nós conseguimos fazer com muita coragem e que outras pessoas não conseguem fazer, e pensem nas coisas que assustam a gente e que as outras pessoas dão risada. Então, quando eu digo que o Gildo não é apenas um livro maravilhoso, e sim uma aula de como é a vida, de como funcionam as coisas, eu acho que eu não estou exagerando. Então vale muito a pena, não apenas para as crianças que vão aproveitar o livro, a magia do livro, mas também para vocês adultos. Vocês vão perceber que muito do que a Silvana trata, com muita delicadeza, com muita poesia, é aquilo que acontece diariamente conosco. Vale muito a pena ler o livro Gildo, viu, pessoal? Vamos para a próxima indicação? Pessoal, a nossa última indicação, o livro Telefone Sem Fio, do Ilan Breman e do Renato Morricone, é uma das coisas mais interessantes que vocês podem ter nesse passeio pelo universo do livro voltado para crianças. É um livro imagem, então vocês não vão encontrar palavras, vocês vão encontrar apenas, e esse apenas, vamos colocar entre aspas, ilustrações. É um livro maravilhoso, todo ele baseado nas imagens. E aí vocês talvez percebam, entrando nesse livro, como nos livros infantis as imagens, elas não são apenas apêndices ou apenas complementos das palavras, mas que elas têm um peso decisivo. Eu até recomendo que vocês façam essa experiência, que é a seguinte: num primeiro momento, ler um livro com ilustração, ler só as palavras e deixar de lado as imagens. E num segundo momento, fazer o casamento da palavra com a imagem. Eu tenho certeza absoluta de que a segunda leitura ela vai ser muito mais rica, muito mais proveitosa, muito mais maravilhosa do que a primeira leitura. O que acaba sendo a prova de que o texto tem um peso, a imagem tem um peso e que um não pode abrir mão do outro. Certo, pessoal? Bom, pessoal,
encerrar essas indicações fazendo um convite a vocês. É claro que eu gostaria que vocês aproveitassem as indicações que eu fiz ao longo dos últimos minutos, mas para mim o mais importante é que essas indicações elas sirvam de incentivo para vocês conhecerem uma livraria, para vocês desbravarem uma livraria. Não existe coisa mais linda, mais fascinante do que vocês entrarem numa livraria e vocês, com um certo tempo, evidentemente, folheando o livro, vocês se encantarem com alguma coisa. Vocês, assim, sem indicações, sem orientações, sem gente tutelando, mas vocês mesmos conseguirem descobrir um livro que faça todo sentido para vocês. Então eu encerro esse vídeo fazendo um convite assim: conheçam as livrarias e sejam corajosos na hora de explorar essas livrarias. Eu tenho certeza de que isso vai ser uma aventura inesquecível. E mais, não é uma aventura isolada, é uma aventura que vicia. Toda semana, ou sempre que vocês puderem, vocês vão querer participar dessa aventura. Certo, pessoal? Semana que vem a gente volta com outros vídeos e com outras indicações.